Olha, tem cara de trambique, evoluiu como trambique. Não é necessário ter um faro muito apurado para entender que esse leilão já nasceu como trambique. O Brasil não precisava do arroz, não precisa do arroz. A safra já foi recolhida antes da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Claro, o Estado é responsável por grande parte da nossa produção. 70% da produção de arroz acontece em solo gaúcho. Porém, o Brasil já havia recolhido esses grãos. Logo, para que realizar um leilão? Para fins políticos. Não à toa, o saco do arroz agulhinha, que eles iriam importar, sabe lá de onde, viria a ser colocado em gôndolas ou entregue à população, vamos na linha direta, com o selo do governo. Era fazer propaganda política, campanha política antecipada para as eleições municipais com arroz com o selo do governo. Pior, com o selo da Conab. A Conab que foi entregue, de novo, nós vamos voltar no tempo aqui e nós avisamos. É importante sempre isso, porque a gente avisou antes, né? A gente avisou antes que isso aconteceria. A Conab é dominada pelo MST. O presidente da Conab, Edgar Preto, é filho do Adão Preto, que foi um dos fundadores do MST em solo gaúcho. Então, o governo Lula transferiu a central de abastecimentos, a Conab, do Ministério da Agricultura para o Ministério do Desenvolvimento Agrário em janeiro de 2023. Ou seja, tira da mão do agronegócio, ou, em tese, do Ministério da Agricultura, que é um ministério que abarca, ou pelo menos que dialoga com os setores do agronegócio, com o Mato Grosso, com o Centro-Oeste inteiro e com o Rio Grande do Sul, no caso do arroz, e transfere para o Ministério do MST. Chama Desenvolvimento Agrário, mas pode trocar o letreiro lá na esplanada dos ministérios por pasta do MST, que ninguém vai achar ruim. O INCRA foi entregue ao MST, são 23 superintendências na mão do MST, ou ligados ao MST. Então, é isso que aconteceu. O governo tentou fazer política e trazer o MST para a cena como um movimento que é fora da lei, mas um movimento bonzinho. Deu tudo errado. Agora vamos aguardar, porque culpados ainda devem aparecer. A CPI que investigaria esse caso aparentemente não prosperou, ou pelo menos as assinaturas não foram coletadas, por causa do calendário. Agora vem do São João, emenda no recesso, do recesso na corrida eleitoral municipal. É difícil uma CPI conseguir vingar nesse período. Torcemos para que sim. Mas e a Polícia Federal, eu pergunto? Será que a Polícia Federal vai investigar o que aconteceu? Porque o leilão, o certame, teve vencedores. Era lá o armazém em Macapá, era a empresa de polpa de fruta e sorvete em Tatuí, no interior paulista, era uma empresa de aluguel de carros e máquinas no Distrito Federal. E aí? Será que alguém vai investigar? E quem foi o responsável pelo leilão? Será investigado? Bom, aí são outros 500, né? Porque a Polícia Federal está preocupada lá, está caçando os produtores de fake news. Ana, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, trouxe essa justificativa aí de que os preços já voltaram ao normal, mas nós recuperamos aquele vídeo do presidente Lula admitindo que houve falcatrua no último leilão organizado pelo governo. O povo não pode pagar R$36 num pacote de 5 quilos. Esse arroz está caro. Aí tomei a decisão de importar 1 milhão de toneladas. 1 milhão de toneladas. E depois tivemos a anulação do leilão, porque houve uma falcatrua na empresa. Mas por que eu vou importar? Porque o arroz ele tem que chegar na mesa do povo no mínimo a R$20. Um pacote de 5 quilos. Sabe, que compre R$4 um quilo de arroz, mas não dá para ser um preço exorbitante. E vamos, inclusive, financiar áreas de outros estados produtivas de arroz para não ficar dependendo apenas de uma região. Uma das vencedoras daquele leilão de arroz, né, Ana, foi aquela empresa de pão de queijo sediada no Macapá. Nós falamos aqui também no programa. E uma lojinha pequenininha, né, Paula? É o que o Silvio disse, né? Tem cara de trambique, anda como trambique, porque é trambique. Essa declaração dizendo que não, o Brasil agora não precisa de arroz, eu lembrei da urgência. Vocês lembram da urgência para votar o PL 2630?
aquele da mordaça, da censura, a urgência passou porque o discurso era: precisamos proteger nossas crianças. Nossas crianças, vocês não têm coração, elas estão sendo violentadas. E o discurso foi esse. Passou a urgência do projeto 2630 para que ele fosse votado, para que ele entrasse na frente de todos os outros. Pois quando ele entrou na frente, o governo viu que não tinha voto para passar a censura, a legislação da censura. E aí saiu de pauta. O 2630 parou de ser urgente, as crianças pararam de ser importantes. O que mudou? Passou a urgência e agora, de repente, as crianças não são mais importantes. E ele, sempre que ele volta, ele sai, porque o governo vê que não tem voto para emplacar a censura no Brasil. É a mesma coisa da história do arroz, porque o arroz era o quê? É necessário. O povo brasileiro tem fome. Não, o Sul não deu conta, a tragédia do Sul prejudicou, e os produtores do Sul, repetindo e repetindo e repetindo, a colheita já foi feita, 90% do arroz já foi colhido, não tem problema de escassez, continua tudo como antes. Mas o discurso era: não, a urgência do arroz, e agora o discurso é: a gente não precisa desse arroz. Mas o que mudou? O que mudou é porque era trambique. A palavra é essa. Trambique, promiscuidade com essas empresas. Eu vou usar essa palavra hoje do articulista português até o final do programa. Promiscuidade do executivo. Trambique. E aí você, diante desses discursos que vão, que vêm, né, porque muda completamente da água para o vinho, os empresários e investidores internacionais, eles ficam aqui fora olhando para o Brasil e pensando, como esse discurso do Lula, por exemplo, tem que baixar o preço do arroz, o arroz tem que ser R$20, R$2, o que quer que seja, e o investidor fica pensando: essa é uma caneta intervencionista, né? É um executivo intervencionista. Não basta uma Suprema Corte Constitucional que atua como legislativo e executivo, mas tem o executivo também intervencionista. E isso não é uma boa mensagem. Parou por aí o negócio que você quer, que não, só o Nery Geller é que se meteu aí em patifarias. Quem é que entrou em contato aí com o cara que vendia queijo e virou importador de arroz? Tá? Quem é que se movimentou aí atrás de quantias bilionárias que o governo estava pronto para entregar se não fosse desmascarado a tempo? Parou por aí? Ninguém investiga? Está toda a polícia ocupada com o 8 de janeiro? Não tem tempo para mais nada? Tem que saber. Quem é que queria botar a mão, não pegaram por pouco. E estavam dando também, estava tendo uma participação importante dessa negociata, o MST, né? O MST virou agente importador, né? E estabilizador da economia. Então esse bando de salafrários tem de ser desmascarado.